gente. Esse mês é maravilhoso. Esse mês é um mês do amor. Esse mês é um mês quente. É um mês que, gente, é festa junina. É comida boa. É quando os namorados saem. A gente ganha presente. A gente não, né? Porque eu nem tenho namorados. Agora põe aquela música triste. Não põe não. E simplesmente é um mês que... eu acho, gente, junho o mês mais gostoso do ano inteiro. Porque você sai, você revê os amigos, você dança, tem muita diversão e tem muito amor. E é um mês de amor. E nós tivemos o especial do mês das mães e esse mês nós teremos o especial dos namorados. Altas tretas, gente. Altas tretas. E o casal de milhões, já para começar o nosso podcast, o casal já chegou aqui, o homem olhou na câmera e disse assim, olha, parece que eu sou mais bonito lá na televisão do que pessoalmente. Aí a mulher dele olhou pra cara dele, tipo, oi? Aonde você vai? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de milhões. Maísa, Max, é Max, né? Eu sou péssima de nome, gente. Antes que eu esqueça o nome do povo. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de milhões. E que bom que vocês aceitaram, né? Ser o meu primeiro casal convidado, né? Para contar um pouco da história de vocês. Obrigada. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui com você. Vamos começar pelas damas. Maísa, quem é a Maísa? Meu nome é Maísa. Mais o quê? Sou Maísa Cheles. Ah, Maísa Cheles. Sou esposa do Maxwell, mãe da Antonella, que tem 6 anos. Sou proprietária da Maston Construtora, que tá aí nos condomínios de alto padrão de Anápolis. Que isso, hein, gente? Só gente luxuosa aqui nesse encontro. Eu tenho uma novidade que em breve vai estar ao ar, de lançamento de algo de uma marca própria. Que em isso, breve hein? vão ficar sabendo o que é. Por favor, venha contar de primeira mão no meu podcast de milhões. Com certeza. É uma novidade de milhões? Com certeza. Ah, então com certeza você vai vir contar aqui. Então tá bom, fazer um lançamento. Pronto, o lançamento vai ser no nosso encontro de milhões. E agora é sua vez. Max, conta pra gente, quem é o Max? Sou Maxwell Cheles. Ah, então eles são casados, tá vendo, né? 32 anos, com um cara de 18. Ai, gente, ele olhou na televisão e agora ele acha que ele tem 18 anos. Brad Pitt. Ixi, Mário. Alô, Brad Pitt, você não tá vendo isso, certeza. Não, tá bom, meu amigo, ele não sabe o que diz. Siga. Então, Maxwell Cheles, sou casado com a Maísa já tem 13 anos, né, amor? 13 anos. Agora em junho faz 14, né? 13, né, na verdade. Que isso, gente. Quase que a minha idade. Nos conhecemos na Copa de 2010, pra você ter ideia. Na Copa? No mês da Copa, em junho. Em junho. De 2010. Tá, gente, eu tô falando que junho é o mês do amor. Pois é. É um mês tudo acontece, Dia gente. 21 de junho. Que isso? Olha, ele não vai ficar dormindo no sofá hoje, porque ele já trouxe a data, o tempo, o dia, quase que ele falou a hora, ele já sabe até que era na Copa, então ela já tá com o coração feliz. Ih, gente. Mas nós temos uma filha, né? Abençoada por Deus, Antonella, tem 6 anos. Uma princesa. Muito, muito linda, a razão da nossa vida. E é isso. Gente do céu, que casal de milhões. Então, vocês foram convidados para poder partilhar com os casais. Vocês já me acompanham tem um tempo e todo mês eu tento trazer uma coisa diferente. E eu gosto de trazer muito o que a gente vive. Por quê? Porque o intuito do nosso podcast não é ficar focado, vamos falar só sobre empreender, sobre profissional. Não, é histórias. Por trás de uma história existe uma história. Então, sim, por trás do Max que eu vejo na rua, da Maísa que eu vejo no Instagram, lá em Dubai, existe uma história. E eu gosto de trazer essas histórias. E mês passado foi o especial das mães. E eu escolhi vocês para ser o casal de abertura desse mês, onde a gente vai receber vários casais, várias famílias. Porque eu gostaria muito que algumas famílias que estão em casa ainda possam ser tocadas, que essas famílias possam receber um pouco da história de vocês, possam receber aí um pedacinho do amor de cada um de vocês, um pedacinho, assim, do sagrado. Porque eu falo que a nossa vida, ela é algo sagrado. Quando eu consigo disponibilizar um tempo para poder levar a minha vida para vocês, eu tô dando o meu sagrado. E quando vocês trazem para mim e a gente possa ajudar, assim, muitas pessoas. Então, obrigado mais uma vez por vocês terem aceitado esse convite.
E eu queria que vocês começassem aí me contando como que surgiu esse aí, né? Max e Maísa, Mais e Max. MM, uma combinação perfeita. Você já deu um MM pra ela, dizendo que era vocês dois? Né, nossa sempre teve presente o M na nossa vida, né? Nossa empresa é com M. Nossa, é verdade. Então, o M sempre teve presente, né? A mãe, Tudo. maravilhosa, Oh. milionária. Vai me fazer chorar. Mãe maravilhosa. Isso é uma declaração de amor? Só pra saber? Sempre, todo dia. Né? Ah, que gracinha. Ela é toda tímida, gente. Ela fica Isso toda porque tímida. a gente trabalha juntos também, né? O dia inteiro. O dia inteiro. E como é que é essa questão de vocês dois trabalharem juntos? Muito bom. Um se completa, a gente sabe que cada um tem seu espaço, né? Dentro da empresa, cada um tem seu momento, né? Respeito o momento da Maísa, principalmente quando ela está de TPM, né? De 30 dias ela tem quantas TPMs, Max? Uns 25. Se você tivesse 25 dias de TPM, Max, eu tenho certeza que a Maston já tinha sido partida. E o engraçado é que as pessoas até se surpreendem quando falam assim, nossa, trabalhar de casal é ruim. Falei E a isso. gente vai ao contrário, a gente vai na contramão disso, porque de fato a gente não briga, a gente entra em comum acordo de tudo. Até porque, como casal, as pessoas têm que estar no mesmo intuito, na mesma direção, para as coisas fluírem, né? Sim. Porque se não tiver de acordo, não dá certo. Até biblicamente, né? Sim. Então, a gente super combina, não tem Não, treta, não. Respeita muito um ao outro, né? Em todos os sentidos, Sim. sabe? Tanto profissionalmente, tanto nas questões das decisões, né? Cada um tem que tomar da sua parte, né? Mas dentro da empresa ela desempenha muito a função do financeiro, né? Sim. A parte ali estratégica do marketing, né? Também ela quem faz. E eu sou mais da parte ali operacional, né? Junto Sim. com a equipe de engenheiros, né? Então tem seus papéis bem definidos, Sim. sabe? Isso não gera um conflito. Aliás, nós trabalhamos numa frequência muito boa, né? Quando um está desanimado, a gente coloca entusiasmo, né? Sim. Sabe? Porque eu acredito que o entusiasmo, ele não pode sair de nós, né? Percebemos, gente. Ele chegou aqui olhando na TV dizendo, sou lindo. Principalmente que o entusiasmo é Deus dentro de nós, né? Sim, é o seu verdadeiro eu. Então, isso daí não pode sair, né? E nós tivemos muitas lutas, né? Sim. Desde quando a gente começou nossa história e, graças a Deus, a gente venceu muitas lutas juntos. Então, isso só nos fortalece, sabe? Tanto Sim. na questão profissional, na nossa família, em tudo, sabe? E como vocês se conheceram, né? Conta pra nós aí. Nossa, agora todo mundo vai achar que a gente é velho mesmo. Porque, mas 2010, Foi na gente? época do Orkut. Ah, então vocês são casal de internet? Gente, olha só, existe... Tá vendo? Quando eu brigo com as pessoas, gente, que eu falo casar, namoro de internet não presta. Aqui, gente. Nosso casal de Orkut ainda. Mas ela tinha me visto pessoalmente antes. Só que eu não tinha visto ela. É porque você é muito bonito. Na verdade, eu era meio famoso, sabe? Gente, o cara era bonito. O cara é bonito, o cara é famoso. Ele vai pedir autógrafo. Tá vendo, mãe? Não, eu falei pra minha mãe outro dia, né, que agora ela tem que tomar cuidado, porque agora eu sou famoso. Agora eu trabalho pra televisão e não posso sair na rua sem óculos, porque senão as pessoas vão ficar me parando a cara da mãe. Meu Deus, eu sou a mais humilde desse podcast aqui hoje. E aí eu falei assim, e aí, mãe, eu não posso mais, porque o Uber vai me reconhecer. E aí eu não vou poder, né? Aí ela, não, essa menina tá... Cadê seu remédio? Tá faltando alguma coisa, tá errado. E eu conhecia um cara que era famoso no Orkut. Então, conte mais. A cara dela. Pode continuar aí. Pode contar agora. Tá, mas foi o seguinte, quando nós viemos de dois extremos bem diferentes, sabe? Eu morei 10 anos na Itália, né? Até 2009. E a Maísa morava no interior do Mato Grosso, né? Numa fazenda, e eu morava... O que vocês estão fazendo em Anápolis, gente? Uma pessoa tá na Itália, outra tá no Mato Grosso, e tá todo mundo no meu encontro de milhões. Realmente vocês eram milionários, né? Não, e o mais engraçado é que a gente mudou pra Anápolis quase mais ou menos na mesma época. Que loucura, gente. Eu voltei em setembro de 2009, dia 10 de setembro de 2009,
eu voltei E para eu o vim Brasil. morar em 2009 aqui também. Não sei se foi julho, agosto, alguma coisa assim. Por aí. E aí eu morava bem próximo, né, da casa da Maísa, e a gente tinha alguns amigos em comum, sabe? Sim. E um dia eu passando lá de carro, e eu tava com as cortesias de uma antiga Porque ele era da Itália. boate, né, que tinha aqui em Anápolis. Eu não sei falar italiano. Não parlo niente. Não sei. Não sei falar nem português. Né? Ah. Aí eu tava com essas cortesias lá e passei distribuindo, né? E a Maísa, Se achando, assim. e a Maísa Gente, cortesia lá em 2010, gente, a gente ralava pra conseguir um nome na lista. E ele tinha cortesia, não era nem nome na lista. era bem isso, né? Em 2010 tinha muito esse nome na Muito. lista e tudo, né? Você ligava lá cedo e falava assim, eu lembro que era Ives, o nome do DJ. Eu falava assim, Ives, coloca o nome meu e das minhas amigas aí, porque hoje nós vamos sair. E saía na graça. Era uma época tão boa de ir pra festa, que era confraternização de verdade, né? Sim, a gente ria. Você Era não muito via, bom. assim, eu não bebia, né? Mas tinha a galera que bebia, mas era uma bebida saudável. Você não via quantidade de droga. Tinha a galera que fumava, mas aí tipo assim, aqui vai a turma do fumante, ele fumava o Sim. cigarro ali Não normal. era publicamente igual hoje, tá tudo Sim. normal, né? Assim. Era uma coisa assim, era gostoso. Sim. Eu sinto saudade, gente, de quando eu ia pra festa. Hoje eu sou uma jovem senhora. Então, aí passando lá, deixei essas cortesias e ela se apaixonou à primeira vista, né? Só que eu não tinha... eu não tinha visto ela. sabe? Olha, câmera, eu espero que você tenha pegado essa cena e que você faça literalmente o bumerangue de inúmeras vezes da cara dela agora pra você. Porque... Não foi bem assim, não. Achei ele bonitinho. E fiquei mesmo Bonitinho na é melhor do intenção, que feio, né? na Vamos lá. intenção de conhecer, mas também não foi que apaixonei, assim. Apesar que a gente... Aí, beleza, né? Mandei a solicitação pra ele no Orkut. Aí, partiu dela, tá vendo? Mandei a solicitação, aí a gente foi conversando, aí ele me chamou pra sair. A princípio, ele ia ficar com a minha amiga e eu ia ficar com o amigo dele. Ai, você chamou... Ia ser trocado isso. Só que, quando nós dois estávamos juntos, aí rolou mais o clima entre nós dois, né? Não, isso na fila. Isso numa fila pra Na entrar fila de uma Para- boate, tava que você eu, tinha arrumado as cortesias. tava eu, a Maísa, a amiga dela e um amigo meu. E seria o seguinte, a Maísa ia ficar com esse amigo meu e eu ia ficar com essa amiga dela. Tudo organizado, Tudo esquema pronto. organizado. E tal. a minha amiga brigou comigo, porque ela que queria ter ficado com o Max. Aí na fila a gente trocou. Aí vocês dois entrou em acordo e olha, não tem como. Olha E vocês aí. conversaram, como é que foi isso? Foi no olhar mesmo. Falei, Foi. com ela que não vai dar. Aí você olhou e falou, essa amiga dela aqui eu não vou encarar, não. E aí, no outro dia, ele mandou assim pra mim, que tal tocar o status do relacionamento do seu Orkut? Nossa, Max, não, mas você mandou literalmente essa cantada? Foi. Aí eu falei Gente, assim... ele é muito melhor de cantada que eu. Eu acho que você tem que ter o Instagram só de cantada. Aí eu falei assim, isso é um pedido de namoro? Aí ele falou sim. Aí a gente conversou no MSN, No né, outro gente, dia, também. vocês saíram no... E aí, nesse dia, vocês ficaram? Sim. Sim. Aí no outro dia... E o que o casal fez? Eles não ficaram. Eles ficaram também. Claro, né? Sim. Acho que claro. Eles ficaram, aí vocês ficaram e pronto. Aí no outro dia ele já mandou que namora comigo. Você é bem doidão, hein? Não, foi amor mesmo. Ah, então, amor à primeira vista, Maísa, partiu daqui. Ele foi ao contrário, tá vendo? Tá vendo? E aí você já mandou pedir de namoro e você falou assim, não, aceito. E aí no início ele me deu um pouco de trabalho. O que é trabalho? Pois é, Me deu não um tô pouco de entendendo. trabalho. Ele me deixava em casa e saía. É claro, esse tanto de cortesia tinha que gastar? Tinha que gastar, né? Aí um dia eu peguei e conversei com ele no sério mesmo. Eu falei assim, ou você me leva realmente a sério, ou então, adeus. E aí ele transformou. Acordou pra vida. Acordou pra vida. Aí viu que era amor. Aí com 1 ano e 7 meses que a gente tava namorando, aí os meus pais iam mudar de cidade e os pais deles iam pro sul. E aí ficou naquela, né? Tipo, eu vou com os meus pais e a gente termina, porque era muito longe pra gente manter o namoro, ou eu iria pro sul. Aí ele falou, não, vem pra cá e vamos morar junto, e quando a gente voltar pra Anápolis, a gente casa. E você foi assim, na tora. Aí eu fui.
Chorei, deu um pouco de medo, mas eu fui. Só que tudo tava nos planos de Deus, né? Principalmente hoje em dia, que a gente vê tudo que a gente construiu, tudo que a gente tem, Sim. tudo que a gente é, aí que a gente tem a certeza que foi a melhor decisão. Nossa, gente, eu tenho uma prima que ela meio que fez isso, né? Ela conheceu um cara aí na Tora. E no outro dia o cara falou pra ela, vamos morar comigo. E aí passou uns 2 meses, 3 meses, se ela tivesse nesse podcast, ela ia me matar. E aí ela foi embora pra uma cidade aí, lá no fim do mundo. E que esse cara é engenheiro e ele trabalha com esse negócio de agrícola, acho que é não sei se é no Pará, no Mato Grosso, essas bandas aí que o povo vai pra poder ganhar dinheiro. Esse cara foi e ela foi também. Assim, no peito. E aí eu acho ela corajosa, a pessoa corajosa do meu lado aqui, eu não sabia. Você foi assim e pronto, sem medo, sem nada. Não com medo mesmo, né? Foi uma experiência muito boa, que eu amo o Sul, né? Amo. E aí a gente morou lá em Floripa por 6 meses, né? Nossa, vocês iam pra praia muito? Todo final de semana. Gente, por que eu não conheci vocês quando vocês moravam em Florianópolis? Drogas. Na época a gente era muito assim, tinha uma responsabilidade, né, que era, eu já Sim. era sócio do meu pai numa construtora. Obrigado. E aí a Maísa foi, quando ela foi, minha mãe e meus pais voltaram para Anápolis. Entendeu? Então meio que a gente ficou, né, eu, ela e meu irmão, né, ficamos morando junto e a Maísa estava aprendendo, né, a fazer, né, as coisas Fazer de comida. casa. E Você não tudo, fazia, entendeu? você não sabia? Sabe qual que era o nosso prato principal todos os dias? Miojo não. Galinhada. Todo dia. Era arroz, frango e milho. Arroz, frango e milho. Ele quase virou uma galinha. Não, por pouco. Então, assim, ela estava aprendendo e a gente passava muito sufoco na questão seguinte: quando a gente ia fazer compras no mercado, a gente comprava muita coisa desnecessária, perdia, né? Só que a gente não tinha essa noção. A gente comprava aí 500 gramas de mussarela e 500 de presunto, aí na hora que perdia tudo. Gente, tá eu na vida aqui agora, com 30 anos, passando por aqueles... Não, se eu for morar sozinha, amanhã vai ser isso, porque eu não sei fazer mercado. Então, Não aí sei, você gente. compra algumas verduras, né, que perdem rápido e tal. A gente passou por essa fase aí, sabe? Ainda bem que foi antes de casar oficial, né? Que depois que você se casou, já tinha passado os perrengues. Mas a gente sempre foi um casal que não quis nunca fazer festa de casamento. Sério? Nosso intuito é sempre viajar. Então, no lugar de fazer festa, a gente prefere viajar. Isso é bom? Aí a gente casou no civil Sim. e foi morar juntos. E aí a gente ficou morando junto, aí depois foi fazer faculdade, aí eu trabalhava numa empresa, o Marcos trabalhava com o pai dele. E aí depois que a gente quis mesmo criar a nossa empresa com a nossa cara mesmo, com o nosso propósito, entendeu? Com os nossos planos, nós dois. Que aí foi que a gente abriu a nossa construtora, porque ele já tinha experiência. Sim. Ele já tinha 11 anos que ele trabalhava com o pai dele na área da construção civil. E aí a gente abriu a nossa construtora juntos. Gente, que legal. Então foi assim, um processo. Vocês foram fazer faculdade depois. De todo esse processo. Os dois juntos. Sim. Os dois Quando juntos. a gente voltou de Florianópolis, que aí que a gente foi fazer faculdade, mas é formado em recursos humanos, eu também, Que legal. e foi caminhando. A gente passou por muitos processos, né, até chegar aonde que a gente está agora, Com gente. mas eu não descartaria nenhum processo, sabe, porque foi tudo, faz parte, né, para Sim. chegar num objetivo, num propósito, tudo foi muito válido. E é assim, eu falo que é muito necessário tudo que a gente vive na nossa vida, porque os momentos ruins, os momentos difíceis, é o que nos tornam a pessoa de amanhã. Tipo, o processo que eu tô passando hoje, a dor que eu tô passando, a angústia que eu tô vivendo, todo o processo, o sofrimento que a gente vive hoje, é uma colheita de algo amanhã. E a gente olha e fala assim, se eu não tivesse passado por isso, eu não seria assim. Eu não seria mais forte, eu não estaria preparada, ou inúmeras coisas. Então, acho que, assim, de alguma forma, foi um tratar de Deus com vocês dois. Até mesmo porque, gente, vocês estavam em dois extremos. A probabilidade de vocês se conhecerem e decidirem por ficar aqui, porque você veio pra morar, e você também? Sim, só que o Max ia voltar pra Itália, porque ele tinha um outro relacionamento lá. Ah,
E aí ele veio pra cá por A causa cara dos dele. pais dele e ele ia voltar pra lá. A treta vai começar agora, gente. Calma, respira. Só que aí é o a mês gente do se amor. conheceu e os planos mudou, né? Foi Mas você isso. tinha um relacionamento lá mesmo? Tinha. Eu sempre fui de namorar, sabe? Nunca fui assim de ficar com... Porque eu, desde de cedo, eu sempre pensei comigo que se eu ficasse né, com várias pessoas ali, não firmasse um propósito, eu não teria família. Então, o meu objetivo foi sempre ter uma família, até para construir, né, um futuro, né? Sim. Então, na Itália eu namorei com a menina durante 4 anos, né, seguidos. E quando eu voltei para o Brasil, a gente voltou porque teve uma crise na Itália em 2009, né, na Europa, na verdade. Então, meus pais decidiram voltar. Então, eu voltei meio que forçado, né? Sim. Então, assim, foi na época, né, um relacionamento, qualquer um sofre, Sim. né? Mas agradeço a Deus demais que colocou a mais na minha vida, que fez esquecer tudo, né? Que legal. Fechar uma porta, né, para abrir outra. Então, foi isso. Mas eu vou pegar todas as suas... O Max assistiu depois. Vocês já fizeram um podcast antes? Não. Gente, Juntos não, de casal. não, vocês vão ver a cara de vocês. Tá muito... tá muito engraçado. Olha, mas... Nem ia lembrar esse momento. Ué, mas deixa eu te falar um negócio. Mulher, ela sempre tem a gaveta da bagunça. Isso É uma coisa que é pra vida inteira. Só que não é só em casa. As pessoas acham que a gente tem uma gaveta da bagunça. Não, a gente tem uma gaveta da bagunça no cérebro. E que lá a gente guarda tudo que é pra ser esquecido. Porque se um dia alguém perguntar assim, você tem... Claro que eu tenho, peraí. Ela abre a gaveta, vasca e fala assim, então, sabe essa menina aqui? Sabe essa mensagem aqui que você recebeu esse dia, naquele ano? Então, tá aqui, ó. A gente não esconde, a gente não esquece nada, gente. É umas coisas assim que eu falo, tem hora que mulher, ela tem um HD que não tem memória, assim, ó. Ela é infinita. Nunca acaba. E ela lembra de tudo. E como é que você ficou sabendo desse relacionamento? É porque ele me contou na época. Ah, tá. Na época mesmo ele já te contou. Ele me contou. E você teve coragem de ficar assim, sem medo? Sim, mas eu não... Tipo, eu senti muita verdade no nosso relacionamento, então... E não tinha, no fritar dos ovos ali, não tinha... Vocês acreditavam que isso ia ser pra vida inteira? Ou vocês achavam que não? Tipo assim, não... Porque vocês eram jovens. Porque vocês são jovens ainda. Uhum. E aí, você olha, 10 anos atrás, vocês tinham o quê? Você tinha 20 anos? 20, Eu ia fazer 18. Não, você ia fazer 18, não. Você fez 18 voltando de Florianópolis, lembra? Ah, foi mesmo. Isso. Você tinha 17, eu tinha 20, né? Uhum. Isso. Pois é, gente. Aí eu penso assim, que... 19 para 20. Eu não sei se eu com 17 anos de idade... Não sirvo de base, não, né? Mas eu não sei se eu com 17 anos de idade olharia pra um relacionamento, assim, e falaria assim, não, daqui 10 anos eu me vejo com essa pessoa. Daqui 20 anos eu quero, tipo assim, essa pessoa pra vida inteira. Eu nem sei o que eu pensei na época disso, porque eu fui viver intensamente, né? Mas eu nem pensei, tipo assim, se ia ser pro resto da vida, não, na época. Mas eu, igual eu te falei, eu sempre quis ter, sabe, uma família. ter uma família. É porque você namorou 4 anos. Se você namorou dos 16 até os 18, você veio embora e praticamente conhece. Não. Eu, na verdade, namorei dos 14 até os 18, praticamente. Com a mesma menina. Senhor. Não, foi mais que 4 anos. É tipo assim, quando a gente foi namorar, eu acho que eu não pensei, tipo, que ia ser pra sempre. Mas quando eu fui morar junto com ele, aí você tive. Aí eu falei assim, não, agora é pra sempre. Eu vou fazer Isso. ser pra sempre. Isso, porque Quando agora... você começou a namorar, você não pensou isso. Ah, nem lembro porque que eu pensei. Você não me deu nem prazo. De um dia pro outro começou a namorar. Como é que eu vou pensar em alguma Era coisa? só uma pulseirinha da cortesia que ela queria. Era E aí, só o mas aí, rolezinho. quando a gente foi morar junto em Floripa, e de fato eu falei, não, agora o negócio é bem sério e é pra sempre. E você já tinha ido embora e tinha deixado ela aqui? Você fala Pra Florianópolis. Foi. Ele foi Sim, antes. mas foi algo que, tipo assim, que a gente sabia que Ia acontecer. ia acontecer, sabe? Que ia E acontecer. pra você isso foi algo assim, normal? Ou não? Quando ele foi embora, você ficou insegura? Como é que foi isso? Não, eu sabia que o nosso relacionamento ia continuar e tudo, mas acaba que a gente sofre por causa da distância, né? Sim. E quando ele foi, a gente não sabia ao certo quando ia se ver de novo.
Não tinha uma data, tipo assim, daqui 1 mês a gente vai se ver, daqui 2 meses, né? Não Nossa. sabia. Tanto que quando eu fui, tinha, acho que uns 2 meses que você tava lá, não era? Não chegou a ter isso tudo, não. Eu nem lembro quanto tempo que tinha. 1 mês, mais ou menos. Uhum. Que isso, gente. Mas a gente sabia que ia durar, sabe? Sim. Assim, não ia acabar por conta da distância. Sim. Mas foi bom esse período lá. Eu acho que nos tornou mais próximos, sabe? E realmente, igual a Maísa está falando, né? Nos fez acreditar que isso seria duradouro, sabe? Gente, vou falar uma coisa séria agora pra vocês. Eu tô pensando que eu não quero mais fazer esse mês aqui de relacionamentos, de amor, porque senão eu vou começar a acreditar que o amor existe assim, bonitinho, igual as pessoas. E aí não vai ser legal. Não. Não, gente, mas que gracinha. Eu fico muito feliz quando eu ouço histórias de amor assim. Quando eu comecei o podcast, eu pedi para todo mundo que as mulheres chegavam e começavam a contar a sua vida empreendedora, e os homens, e sua vida de trabalho e tal. Eu falava assim, tá bom, e a história de amor? E aí você vai vendo que todo mundo tem uma história de amor. História pela qual aquela que pessoas insistiram, pessoas desistiram, pessoas cruzaram caminhos diferentes e depois se encontraram e se casaram. E eu acho isso algo tão bonito. Eu acho que Deus tem um zelo tão grande que Ele não deu a gente contos de princesa para ser só um conto. Porque a gente cresce vendo isso. E aí tem pessoas que falam assim, mas as princesas, não sei o que. Eu falei, não, gente, eu acho que é algo saudável e faz a gente acreditar, de fato, em muita coisa. Porque olhar para vocês, por exemplo, olhar para a história de vocês, a chance disso dar certo é 1%. Sim. 1%. Eu tive outras pessoas mesmo que veio, que contou sua história de amor, que a chance era menor que a de vocês ainda. Porque eles faziam medicina e foram para caminhos totalmente diferentes. E no fritar dos ovos, eles se encontraram no Rio de Janeiro, de lugares... saíram de Anápolis para se conhecer no Rio. Uhum. Caramba. Então, assim, porque era uma coisa que... É como se... Eu falo que quando Deus prepara uma pessoa para outra... Acontece. Porque Deus sabe que quando a Maísa tivesse 30 anos, ela ia precisar do Max na vida dela. Uhum. O Max, Deus sabia que pro Max receber... pro Max dar a Antonella pra Maísa, ele precisava estar na vida dela ali. Então, assim, é muito minucioso o que Deus faz com as nossas histórias. Por isso que eu gosto de história, gente. Por isso que eu gosto das histórias das pessoas. E como se diz, Deus sabe que o Max precisava de uma pessoa de personalidade forte perto dele. Porque às vezes ele é tão bonzinho. Então... Olha a cara dele. Não, realmente. Sério. O relacionamento eu acho que é isso, sabe? Você tem que abrir mão de muitas coisas, às vezes, né? De gostos mesmos. Eu mesmo amava jogar bola, sabe? Muito, mas muito mesmo. Eu cheguei a jogar profissional na Itália, né? E... agora ele vai falar que ele é quem? Ops, continua. Se eu pegar os jornais, né, mas sabe disso, eu não tô mentindo, lá tá escrito que eu era uma promessa igual o Kaká, pra você ter ideia. Entendi. Sabia, gente, que ele ia Você esqueceu o jornal. Os jornais. Mas é verdade mesmo. Essa parte é verdade. Autógrafo. Entendi. Olha, gente, hoje eu vou... Polônia. Então, agora hoje você vai dar um autógrafo no Brasil. Eu vou deixar registrado aqui que você deu um autógrafo pra mim. Tá vendo, mãe? Eu tenho gente famosa no meu podcast. Então, mas eu acho que é isso. Que dava autógrafo na Polônia. De muita coisa, né? Sim. Realmente se unir no mesmo propósito. Sim. Né? Que é aquilo que eu e a Maísa, a gente busca fazer, né, intensamente. E assim, não é que nosso relacionamento foi sempre um mar de rosas, né? A gente tem um período, a gente separou, eu orei muito, subi ao monte, uns 3 meses seguidos. Pra me ter de volta. Pra voltar, realmente. Uns 3 meses seguidos. A gente teve, como se diz, tem a famosa crise dos 7 anos, né? Sim. A gente teve um período que a gente ficou 10 meses separados. E como é que foi essa separação? 10 meses. Assim? Foi por personalidades, por opiniões? Eu acredito muito que tudo tem um propósito de Deus. Sim. Depois que a gente passa tudo, a gente passa pra ver.
Porque depois que a gente restaurou de novo o nosso casamento, aí foi outro divisor de águas da nossa vida. Porque, Aquele assim, deserto foi necessário para que Deus voltasse a ser o centro. sim. E assim, depois que, mesmo depois que a gente voltou, a nossa vida só transformou de fato. Prosperou em todas as áreas depois que a gente colocou Deus como primícia em tudo. Sim. Aí foi que tudo fluiu. Relacionamento, financeiro, profissional, familiar, de casal. Sim. Foi aí que as coisas aconteceram. Depois que a gente falou assim, não, peraí, vamos reajustar tudo aqui, né? Sim. Senão a gente vai ficar num círculo vicioso e nada vai acontecer. Sim. Ou a gente anda realmente de acordo com os princípios de Deus Sim. para as coisas fluírem. Aí a gente tomou essa decisão juntos e tudo aconteceu. Aí a gente abriu mão de muitas coisas, a gente mudou muito as nossas posturas, a gente mudou o nosso convívio. Sim. As Com pessoas com que pessoas. você se relaciona. A gente mudou tudo. Tudo. Aqui tem uma música da Aziza Fernandes que fala O que agrada a Deus. É o nome da música. E ela fala muito sobre isso. É muito... Ontem, meu amigo me perguntava isso, né? Carmele, mas você está disposta a pagar o preço por determinada coisa? E aí, quando você pensa no preço, ele falou, não, é simples. Escreve num papel o preço que você paga por você fazer essa escolha e o preço que você não vai precisar pagar por fazer essa escolha. E o quanto vale a pena. E aí você se depara naquela situação e você fala assim, cara, vale a pena. Porque o que vem depois é impagável. Porque aí, olha só, para o que vocês têm hoje. Sim. Olha para a filha de vocês. Eu acho que não tem amor que se mede você olhar e, por exemplo, para você que sempre foi um sonho, uma família, você poder voltar para casa e olhar e falar assim, cara, é a minha família. Com certeza. Eu acho que qualquer preço a ser pago se torna válido. É óbvio que depois de vivido. Porque enquanto você tá ali no olho do furacão, gente, eu vou falar pra vocês, moço, é só tiro, porrada e bomba. Só que você, tipo assim, parece que não tem mais pra onde você ir. E aí, quando você volta pro centro ali, você fala assim, cara, que bom que eu passei por esse vale, que bom que eu passei por esse deserto, que bom que Deus me permitiu estar só. Tudo é preparação de Deus, nesse né? tempo. Para entregar algumas coisas pra gente, primeiro ele tem que nos moldar, nos preparar. Sim. Para poder receber aquilo que... Sim. E também para testar a nossa fé, né? Porque a gente fala de fé, mas a gente Gente, realmente só prova que tem fé quando você precisa provar que... Colocar em prática aquilo que você fala. Fé. Isso é verdade. Então, mas a gente ainda vive isso constantemente em outras áreas da vida, não como relacionamento, né? Sim. Mas em várias partes da nossa vida. Sempre é onde. Mas eu acho que Sempre assim, tem o que o mudar. relacionamento, a família, o trabalho, o empreender, principalmente vocês que empreendem os dois juntos em família. Porque quando você empreende duas pessoas separadas, se essa pessoa aqui der errado, aqui eu tenho alguém. Vocês dois, vocês não têm a opção de dar errado. Sim. Porque a Maísa pensa, se der errado, lascou. Porque aí vai dar errado pro Max e a gente não tem, tipo assim, porque geralmente deu errado pra esposa, ela corre pro esposo. Deu errado pro esposo, o esposo corre pra esposa. Até que as coisas voltem pro trilho. E no caso de vocês, é aquele momento assim que nesse momento não existe a opção de dar errado. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Eu acho que assim, na nossa vida a gente tem que ter um plano bem definido e focar nele. Sim. Não tem que ter um plano B. Né? Sim. Até, acho que isso daí vale para todas as áreas. Sim. Até a área espiritual. Sim. Deus é o nosso plano A. Sim. Não tem um plano B. Né? Se você tiver um plano B na sua vida espiritual, tá errado. Sim. Né? É Deus o plano A e pronto. Na vida familiar, financeira, né? Tudo tem um plano A. E a gente tem que estar focado nele, colocar nossa fé, nossa energia toda nesse plano A. Sim. Né? Porque eu acredito que assim, na nossa vida, se você não tentar, o não é não. Agora, se você tentar, você tem duas possibilidades, dar errado ou dar certo, né?
Então, eu e a Maísa, a gente tem isso, né? Bem forte, né? No nosso relacionamento, na vida empresarial, é o tentar. Sim. Sabe? É tentar, graças a Deus, Deus tem nos abençoado de uma forma que nem eu nem ela sabe explicar assim, como que acontece às vezes as coisas, sabe? Eu vou trocar a sua palavra. É como se Deus honrasse vocês. Porque eu acho que Deus honra... Por exemplo, todas as vezes que a Antonella faz algo de bom, o que vocês fazem? Como pais, automaticamente vocês a recompensam de alguma forma. Que seja levando num parque, que seja comprando um presente, que seja mimando, que seja dando um colo. Então, é esse cuidado que Deus tem com a vida de vocês. É o honrar de Deus por aquilo que vocês honram todos os dias. É retribuir aquela honra que vocês... longe de qualquer ser humano ser perfeito. Mas Ele sabe e Ele conhece o coração de vocês. E Ele vê que vocês, indiferente... de outras tribulações que vocês já passaram, hoje não, hoje vocês, mesmo diante da tribulação, vocês continuam seguindo aquilo que é a vontade dele. Isso, eu acho que a principal nossa virtude assim também é não murmurar, né? Que a gente já passou por tantas coisas, sabe? A gente aguenta calado, quieto, sai descendo um pouco, depois volta. Porque eu acredito que murmurar é você sofrer duas vezes. Sabe, reclamar, sim, né? Sim. Sofrer duas vezes, né? Porque não vai resolver. Não vai resolver. Então a gente... eu sinto isso na pele. A gente vai para frente, sabe? E faz, tem que dar certo. E, né, na nossa vida empresarial é isso. Ou dá certo ou dá certo. Estou indo com Deus na frente, me ajuda isso. E pronto. Vai dar certo. Já deu certo. Vai dar certo. Então, não tem como você... Nós fazemos casas, né? Não tem como você não... fazer uma base ali bem feita e querer remediar isso lá na hora que estiver no telhado. Então, a sua base ali tem que ficar bem feita para o resto e bem feito. Não tem como fazer ao contrário. Faz uma base mal feita e quer consertar no telhado. Sim. Então, tem que ir fazendo as coisas, né, os processos certos, para que lá na frente, na hora que você for colher, né, o resultado, você ter plantado ali... tudo certo. É engraçado, eu sou muito... Minha imaginação, gente, ela é de milhões. E aí, você tá falando da casa aí, e eu tô pensando, tipo, numa vida mesmo. Muitas vezes a gente constrói casas, assim, ó, gigantes na nossa vida. Mas é história de 3 porquinhos. Você constrói uma casa de madeira lá, primeira chuva, acabou. Sim. Você constrói um castelo lindo, mas ele é de areia. Você não tem uma base. E a nossa base é a gente mesmo. Porque eu acho que quando Deus diz amar o próximo como a ti mesmo, quando Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele, porque se eu sei o que é amor, eu sei me amar. Então eu sei amar o outro. Você se sente filho de Deus mesmo, né? Se você tem a sua identidade. Se você consegue pegar a sua identidade e olhar que lá onde está escrito o nome do seu pai, aquele nome é Deus. Aonde você colocou seu digital, aquelas linhas que estão ali, elas foram desenhadas por Deus. E você assume aquilo como seu. Essa sou eu. Aqui está a Carmiele. Eu acredito que a sua base aqui está pronta. E vocês construíram várias casas. E aí, às vezes, vocês se depararam com inúmeras tempestades. E até chegar um momento que vocês falaram assim, não, chega. Vamos construir essa casa aqui. Firmada na rocha. Vamos fazer essa base na rocha e o resto vai acontecer. E hoje, todos os dias, vocês têm a graça de receber e de ver o castelo sendo construído. Então, hoje, vocês olham e vocês conseguem falar assim, não, o meu salão de dança está pronto. Ah, minha área de lazer tá pronto. Ah, minha cobertura tá pronta. Gente, eu não tô falando que eles têm uma cobertura, não, mas tipo, é porque eu não sei os cômodos de um castelo. Eu ainda não sou uma princesa. E aí a gente olha assim e vê que quando vocês param e constroem só a base, Deus vem e constrói todo o resto. Sim. Sem você precisar fazer nada. Às vezes, de ponto de você perguntar assim, gente, mas e o que eu faço agora? Porque Deus faz morada, né? Exatamente, porque ele viu que a sua base está ali, é ali que ele quer morar. Isso.
E Deus não é um ser para se morar em qualquer lugar. E ele permite que a gente viva na Terra, e Ele deu uma natureza linda e coisas incríveis nesse mundo para que a gente possa, de fato, desfrutar do mundo que Ele criou. E ter gratidão pelo que nós já temos. Sim. Principalmente. Porque às vezes a gente fica tão correndo. Esses dias pra trás eu até levei um puxão de orelha de Deus. Vixe. Porque acelerada demais, e pensando naquilo, pensando naquilo outro, e correndo atrás daqui, correndo atrás dali, e uma loucura, né? Ops. Sem tempo até para parar, para pensar em mim, pensar o que Deus está querendo falar comigo, e Sim. sem aquele tempo de reflexão. E aí Deus me deu um puxão de orelha, né? Tipo assim, opa, minha filha, para aí um pouquinho. Calma, respira. Pensa, respira, tira um momento em silêncio, reflete na vida, tenha mais gratidão pelo que você tem, seja mais grata nos detalhes, Sim. se atente aos detalhes primeiro, e aí depois a gente caminha, porque senão você vai vivendo muito no automático ali e você para não percebe. de... Isso. É umas coisas assim, outro dia a gente tava num grupo, tem um grupo de oração lá, de amigos mesmo, e a gente conversando nesse grupo de oração, a gente se reúne e partilha da palavra, todos juntos. E aí o cara lá que tava no dia partilhando com a gente, que ele tava muito atrasado, ele tinha uma aula para fazer, e ele em pensamento falou para Deus, falou assim, nossa Deus, eu tô tão cansado, e eu tô tão corrido, e hoje não vai dar tempo de eu almoçar, e ontem eu não fiz almoço, e eu queria tanto um almoço, porque eu tô com fome. O senhor podia tanto arrumar um almoço para mim? E foi pra casa dele. E aí chegou na casa dele, um vizinho abriu a porta, a hora que escutou o barulho da chave, ele mora num apartamento, e falou pra ele assim, eu senti no meu coração te dar um prato de comida. E aí ele entrou e ele comeu aquela comida na certeza de que, tipo assim, ele pediu uma comida e Deus deu a comida pra ele. Aí quando ele compartilhava isso, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Quantas vezes eu estou extremamente atrasada e eu falo assim, nossa Deus, o Uber podia aceitar minha corrida. Só que eu tô tão no automático que aí Deus vai lá e manda um Uber de 1 minuto. Hoje foi um dia desses. Eu precisava vir pra cá porque eu precisava gravar 2 entrevistas, estava com um tempo muito apertado. E eu falei, Deus, eu precisava tanto de Uber. E eu coloquei o Uber, tava 1 minuto. Aí o Uber deu uma volta, eu falei, não, tá de brincadeira com a minha cara. Aí automaticamente a gente já reclama. E aí quando o Uber chega, eu entro no Uber e eu não tenho cuidado de dizer, Deus, obrigada. Uhum. Porque eu pedi um Uber e o senhor me mandou um Uber. Outro dia teve a paralisação do Uber e eu não consegui Uber. Aí eu peguei o Uber pro Jundiaí e tava dando R$30. E aí liguei, minha mãe falou, não posso te levar agora. E eu tinha uma reunião, não tinha como desmarcar. E eu falei, Deus, eu tô dando um exemplo do Uber porque é uma coisa que eu faço constantemente. Uhum. E eu, Deus, e agora? Eu preciso de Uber de R$10? Não tem condição de pagar 30, não. É 3 viagens. E aí eu atualizei de novo, o aplicativo foi lá e caiu para R$11. Cadê? Eu não tive a capacidade de ir lá naquele momento e falar, nossa Deus, obrigada. Não, porque Deus a gente tá ligado nos detalhes, né? No automático. E Deus cuida nos detalhes. Nos detalhes. E a gente não percebe. Essa semana mesmo a gente teve um episódio assim, só que como cristão a gente sabe que em tudo tem um propósito de Deus, né? Sim. Eu e o Max na quarta-feira tava cheio de reunião, cheio de compromisso, corrido. E a gente tinha várias reuniões em Goiânia e a gente teria que ir em 2 carros diferentes. Sim. Porque eu tinha que voltar mais cedo, porque eu tinha outro compromisso aqui 4 horas e ele ainda ia continuar nos compromissos lá à tarde. E aí a gente... tudo corrido e tal, aí a gente sempre faz uma oração no escritório com a nossa equipe. Sim. E aí a gente fez a oração, e aí nessa oração se estendeu mais pela palavra que eu e o Max trouxe, então o nosso devocional foi um tempo maior, e a gente atrasou para sair. E quando a gente estava indo para Goiânia, perto mais ou menos da nossa casa, aí minha mãe me ligou que a Antonella estava passando mal. E aí a gente voltou e cancelou a agenda do dia inteirinho e foi ficar com ela no hospital, e foi acompanhar, ver o que estava acontecendo. Então, assim, aí você vê um cuidado de Deus também, não sabe o que poderia acontecer Sim. nesse dia. Só que aí a gente já parou tudo e foi ficar com a nossa filha. E, tipo assim, a única coisa que poderia acontecer nesse dia, que poderia evitar dos 2 ir para Goiânia, seria realmente ela. Sim, então é porque então, ele aí de você fato vê. não queria que você fosse. E tanto que era que Deus que não queria que nós fôssemos, que a gente levou ela para o hospital, todos os exames dela perfeito,
Depois que ela saiu de lá, ela é uma criança normal, até melhor do que quando entrou. E nesse dia foi o dia que teve um acidente, que ficou totalmente parado. Eu não sei, foi na quarta. Foi o dia que teve um acidente daqui pra lá e ficou parado por horas. Eu não sabia. Descobrindo agora. Teve um acidente daqui pra lá. Então, olha pra você ver, tipo assim, cuidado. Se fosse realmente ela passar mal por algo que ela estaria com a saúde, alguma coisa assim, teria dado alguma coisa no exame. Sim. Ela poderia ter ficado um pouco ruim depois, mas ou não. Uma infecção de garganta, ou infecçãozinha. Qualquer coisa, não deu nada. Não deu nada. Então, assim, a gente tem que saber o cuidar de Deus. Ouvir, né? Deus de detalhes, aquela velha história. Uhum. Gente, não parece, mas nosso tempo tá no fim, quase. Gente, tá vendo? Tá vendo? Eu acho que eu quero mais podcast e mais tempo. Fluiu tão bom, hein? Porque, conversa assim, boa, É porque eu falo, é muito leve. A ideia é que seja natural. E que a gente fale de coisas que é de verdade. Esse negócio de, eu vou perguntar, vocês respondem. Não, é natural. Por quê? Porque existem vários casais que estão em casa que às vezes não acreditam. Às vezes existem vários casais que estão passando por um deserto, por uma tribulação, e que às vezes a história de vocês motiva. Ou uma pessoa que tem um namorado que foi embora para outra cidade, às vezes ela tá achando que daqui a pouco vai acabar, vai desgastar. Ou gente que está perguntando para Deus o que deve fazer. E vocês se viram de exemplo para isso. E para os casais que às vezes têm um propósito de trabalhar juntos e acham, meu Deus, vai ser ruim, não. Quebra esse dilema, gente. Vai ser de milhões. Se você não consegue ficar muito tempo junto ali, tem que olhar isso. Tem alguma coisa de errado. Porque, tipo, eu e o Max ficam juntos 24 horas e pra gente é muito bom. O dia que ou ele vai fazer alguma coisa sozinho ou eu, a gente já fica, parece, sentindo falta de estar junto um com o outro. Igual saudade. Ontem ele foi numa reunião e eu não ia. Nem, você podia ficar aqui. Já queria que você aqui pertinho. Então, tipo, a gente tem uma conexão muito boa, dá muito certo. Então, gente, ó. Quebrar esses paradigmas. A última palavra é sempre minha. Eu Sim, acato, tá bom? Sim, senhor, sim, senhor. Mas brincadeiras à parte, é muito bom e realmente para os casais, né? E assim, lute pela sua família, tá? Para os que estão em busca também, viu, Carminha? Ixi, mas... Então, Você enquanto isso, né? amor, para eu acreditar no amor. Acredite na família, no Na amor. família, tá vendo? Ó, gente, eu só levei chipatada aqui. Eu vou cancelar Deus tem um isso. lindo propósito na sua vida, você tem uma linda história de vida que a Maísa me contou, né? Então, vou chorar agora. Então você acredite no amor, porque Deus chama muito. Tá? Obrigada. Deus chama muito. Senhor, gente. Eu falei também. Sei que vocês me amam. Então, eu vou beber uma água aqui agora, calma. Existem poucas... Hoje eu tava conversando com um cliente meu de Brasília e ele falou assim, mas você não chora? Eu falei, não é que eu não choro, é porque são poucas as coisas que me emocionam. E ver o amor de Deus e respostas de Deus... Aconteceu uma coisa na minha vida na quarta-feira e foi uma coisa muito diferente. E aí muitas coisas foram acontecendo e nessa trajetória a última coisa que eu esperava ouvir era a história de um casal assim como a de vocês. E enquanto vocês iam falando, Deus ia mostrando muitas outras coisas na minha vida e ia trazendo outras inúmeras respostas. Então, a vida de vocês é um exemplo mesmo. E ela é mais que abençoada. E obrigada por vocês existirem na minha vida, né? E pra vocês aí que não tem eles na vida de vocês, rezem por eles, porque eles são de milhões. E eu queria que vocês deixassem... Não, primeiro, né? Dia mesmo dos namorados, antes da gente terminar, que eu tenho 1 minuto. Mas eu queria que você... Vamos começar pelas damas. Mas eu queria que você fizesse uma declaração de amor pro seu amor. Desprevenido, podia até falar pra eu preparar. Claro que não, eu nem sei fazer uma música de amor, gente. Não, falando nisso, a Maísa fez uma música pra mim. Nossa, gente, verdade. Eu canto um pedaço da música pra ele. Não, Uai. é porque eu escrevi, mandei pra uma galera que faz, chama... Contando Histórias, se eu não me engano. Você manda e eles criam a música. Sim. Depois eu vou te mandar. Esse é o que faz a revelação? Também. Eles estão salvos lá na minha galeria, porque um dia eu vou ter um bebê, aí eles vão fazer. Amém, de igreja. Hora da sua declaração de amor, sem fugir. Não. Eu sou uma péssima cantora. Amor, eu te amo. Você sabe que tudo que eu faço pra nossa família
e que eu busco ser uma pessoa melhor cada dia, tentar ser mais calma, menos estressada. Te amo. Também te amo. Ai, meu Deus. Sua vez, Max. Então, primeiramente agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, né? Por ser uma mãe maravilhosa, uma esposa, uma empresária fora da curva, uma mulher exemplar, né? E que Deus possa abençoar nosso casamento cada vez mais. E eu te amo muito. Queridinho. Ai, meu Deus. Ele ganhou de mim, né? Você viu? Altas declarações de amor. Ele é mais romântico que eu, é por isso. Ah, gente, agora eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os casais que estão em casa, que estão assistindo. Sei que vocês já falaram, mas assim, se você tivesse que dizer uma coisa hoje, para os casais que estão te assistindo, para esse mês de junho, uma lição de vida, assim, que vocês podem deixar por tudo que vocês já viveram, tudo que vocês já passaram. Agora é o momento de vocês. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que eu disse agora há pouco, né? Para vocês acreditarem realmente no amor, acreditarem na família, lutar pela família de vocês, tá? Porque é algo bíblico, né? E principalmente colocar Deus no centro de tudo, todas as decisões, tá? E em tudo que vocês forem fazer, tá? Qualquer atitude, vocês colocarem Deus realmente no centro da vontade, tá? E é isso. Que isso, hein? Esse casal é de milhões. Gente, então, nosso podcast de fato chega ao fim. Já fico aqui o convite para você vir contar a sua história de como você começou a empreender. Você vir contar a sua história, como você começou a empreender. Mesmo que vocês empreendem junto, mas acho que o empreendedorismo, ele vive e reina dentro de vocês. E para partilhar um pouco do conhecimento de vocês. Mas quero agradecer pela disponibilidade, pelo tempo de vocês ter vindo, ter entregado o sagrado de vocês, que é o tempo, que é a vida, que é a história. Então, muito, muito, muito obrigada pelo sim de vocês. A gente agradece pelo convite. Muito obrigada pela preferência, por nos convidar para estar aqui. Sim. Nós te agradecemos muito, muito, muito. Que bom. Então, agora, enquanto vocês assinam o meu quadro de milhões, que vocês são os casais de amores que passaram por aqui, vou me despedindo de vocês, porque o nosso encontro de milhões chegou ao fim. Pode tocar uma música triste agora? Então, chegou ao fim, mas esse mês vai ser um mês de muito amor, muitas histórias, gente. Vai ser assim, uma história de superação em cima da outra, de conhecimento. Então, pra você aí que ainda tem as suas dúvidas sobre o amor, esse mês você não vai ter mais. Eu tenho certeza, porque tem muita história, gente. Tem uns convidados que vocês não têm noção. Então, fique comigo o mês todo. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, já corre lá, já se inscreve no nosso canal. Por favor, gente. Eu tenho quase 200 mil inscritos. Mentira, 200 inscritos só. Mas pra mim é muita coisa. E o nosso canal da NET, na Claro TV, todos os dias o nosso programa está lá, às 10 da noite. Você pode assistir tanto os reprises quanto o ao vivo. Então, para você ainda que não assistiu o nosso podcast, todos os dias nós temos o encontro marcado às 22 horas e... às 10 horas não, gente, é às 22. E nós estamos no Spotify, antes que eu esqueça, né? Porque agora é só você pesquisar lá no Spotify, Encontro de Milhões, enquanto você estiver indo pro trabalho, que você consegue bater um papo aqui comigo, ouvindo, né? Um pouco da partilha desses casais de milhões que estavam com a gente aqui. Combinado? Não esquece de seguir a gente no Instagram, seguir a galera da TBO, que tem muita coisa de milhões toda semana. Fechou? A gente se encontra aí na próxima semana. Um beijo, até nosso próximo Encontro de Milhões. Acabou.